Vai tomar. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para quem está aí na tua casa acompanhando o culto pela live. Que bom. Mais um culto. Nós estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus. Você aí na tua casa, mais uma vez você está tirando esse tempo com você, com Deus. É muito bom quando nós tiramos um tempo para entrar na presença do nosso Deus. Isso é muito importante. Culto de adoração. Nós estamos aqui nesta noite reunidos para adorar o nosso Deus. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E fala com Ele. Fala: Senhor, como é bom estar aqui na tua casa. Como é bom, Senhor, já senti a tua presença. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, te louvar. Como é bom te adorar. Obrigada, Jesus. Fala para Ele. Obrigada, Jesus, por tudo. Pela minha vida. Pela minha saúde. Pela saúde dos meus. Pelos livramentos. Pelo cuidado. Obrigada, Jesus. E fala para Ele: eu te amo. Eu não sou nada sem ti. Eu necessito. Eu dependo. Eu preciso de ti. Nós temos que fazer declarações de amor para o nosso Deus, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E nós temos que amar a esse Deus em primeiro lugar. Vamos louvar e adorar a Ele. Vem, Senhor, com a tua glória neste lugar. Vem, Senhor, com o teu poder neste lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor, sobre essas vidas nesta noite. Este lugar, este lugar, sobra o
o seu poder fluir em mim. Adore ao Senhor. Toma o seu lugar, enche este lugar, sopra o teu vento aqui, me enche de ti, me enche de ti, vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Oh Espírito Santo, sopra Espírito Santo neste lugar, sopra Espírito Santo nos lares. Oh Jesus, sopra o teu vento aqui, me enche de ti, oh, me enche de ti, vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Vem, manifesta a tua glória, queremos te sentir. Manifesta a tua glória, queremos te sentir. Vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito, Santo Espírito. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Toca vidas, enche os corações, Senhor. Oh Deus maravilhoso, amado de nossa alma, Tu és adorado neste lugar, Senhor. Queremos mais de Deus, queremos mais de Deus, queremos mais de Deus. Jesus, queremos mais.
Queremos mais de Deus, queremos mais de Deus. Vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Sopra, Senhor, Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Aleluia. Sopra o Espírito Santo neste lugar. Vem, Senhor, com a tua glória. Derrama, Senhor, a tua unção sobre nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és adorado. Tu és entronizado. Tu és exaltado, glorificado, amado. Aleluia. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Adore ao Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Tu és adorado. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e
adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Adora o Senhor. Você está no ambiente de glória. Exalta o nome dEle. Exalta o nome dEle. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse ambiente de glória está sobre nós. Ó Deus amado Pai, obrigado por mais essa noite, mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua casa reunidos. Essas pessoas que se encontram, meu Pai, na live, para poder louvar e adorar o Senhor, para estar, meu Pai, realmente ouvindo a Sua voz e a Sua palavra. Deus, estamos, Jesus, no jejum da Esther. Serão 3 dias, meu Pai, de jejum absoluto, sem nos alimentar, sem beber, meu Pai, nenhum líquido. Ó Deus amado Pai, eu peço que o Senhor venha derramar desta unção, este poder sobre nós, aqui neste lugar, nesse ambiente de glória, porque eu sei que somente a Tua palavra que se manifesta, é o Teu poder que se manifesta, é a Tua presença, meu Pai, que nos leva a viver o milagre, meu Deus, dia após dia, sobre nossas vidas. Ainda que não vemos nada, não sentimos nada, meu Pai, tudo é pela fé, tudo é crendo, é confiando, acreditando em Jesus, que o Senhor está trabalhando sempre em nosso favor. Como o Senhor tem falado, meu Deus, conosco, quer com muitos ou quer com poucos, meu Pai, nós vamos chegar ao lugar desejado, porque eu sei
porque a vitória são daqueles que estão, meu Pai, ouvindo sempre a sua voz, estão crendo, confiando, acreditando, com sede, com fome de querer te conhecer, de entender, compreender a tua palavra, de viver, meu Pai, segundo a luz da tua palavra. Então que o Senhor venha se manifestar nessa noite, mais uma vez, a falar conosco, a nos orientar, meu Pai, para que jamais possamos tomar conselho com este mundo, mas sim tomar conselho da tua presença, do teu Espírito Santo sobre nós, e saber, meu Pai, que estamos sendo dirigidos, guiados, governados, liderados, meu Pai, transformados pelo teu amor e assim pelo teu poder. Por isso eu peço que a sua presença seja notória, que o teu poder se derramar de forma especial sobre nós, e que sejamos agraciados, recompensados e transformados, meu Pai, pelo teu amor e assim pelo teu poder. Como nós temos falado, meu Pai, o quanto o amor de muitos estão se esfriando, meu Pai, a iniquidade aumentando, nós precisamos mudar esse cenário, meu Pai, que o amor do Senhor aumente dia após dia sobre nós, que a iniquidade diminua, que o pecado diminua, meu Deus, e que possamos fazer sempre a tua vontade e o teu querer. Por isso, mais uma vez, eu peço o perdão, meu Pai, sobre as nossas falhas, erros, pecados, enganos, dúvidas, medos, transgressões, que possamos ter feito, Pai, de iniquidade. De repente, se nós deixamos de fazer da forma correta e certa, meu Pai, se nós falhamos conosco mesmo, falhamos com o Senhor, com nossos irmãos na fé, Pai, se nós deixamos que a iniquidade pudesse ter aumentado, meu Pai, se multiplicado, que o Senhor possa nos perdoar e nos fazer realmente entender, compreender que o amor precisa ser multiplicado dia após dia, meu Pai, sobre as nossas vidas. É o que eu lhe peço, sempre te agradeço, com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. E diga assim comigo, fala: meu Deus, eu creio na tua palavra. Diga assim: eu creio nas tuas promessas, e eu tenho certeza que elas estão se cumprindo e vão se cumprir totalmente, literalmente, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, nos meus propósitos e nos meus projetos. Diga assim: porque até hoje é o Senhor que tem me sustentado. Diga assim: até hoje é o Senhor que tem me levantado. Diga assim: nunca foi sorte e nunca será sorte, mas sempre a tua bênção me acompanhando todos os dias da minha vida. Diga assim: eu sou muito abençoado. Diga: eu sou muito abençoado e vou abençoar muito mais minha própria vida, vou abençoar minha casa, vou abençoar minha família e tudo que estiver ao meu redor aqui neste mundo, porque eu sei que o Senhor está comigo até a consumação dos meus dias, até a consumação destes séculos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por favor, então posso sentar, por favor, por gentileza. Como é mais um dia que Deus nos permite estarmos aqui, e eu creio que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, e precisamos saber realmente o que estamos ouvindo, estamos crendo, confiando, acreditando. A Bíblia é muito clara com relação a como devemos ouvir e seguir os conselhos do próprio Deus. Se nós entendemos o propósito que Deus está conosco, fazendo acontecer neste lugar, por mais que a gente não possa ainda presenciar ou ver, sentir, na verdade, o que nós queremos, diga assim: mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui no Salmos 1, como é maravilhoso nós entendemos e compreendemos o que Deus fala através da sua palavra. E aqui ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, mas ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, e será como a árvore plantada à beira das águas correntes. Diga comigo assim: que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, diga tudo que ele faz, diga tudo que ele faz, prospera. Diga assim: é o mês, diga: é o mês da multiplicação. Tudo que eu for fazer vai prosperar. Se você realmente tomar o conselho daquilo que quer que você faça,
a sua vontade e o seu querer, não olhando para as circunstâncias ao seu redor, porque o contrário, as pessoas estão imitando a conduta dos pecadores, estão seguindo o conselho dos ímpios, não estão tendo satisfação na lei do Senhor, mas como aquele que ouve e é feliz, que segue esse conselho, vai dar o fruto no tempo certo, as suas folhas não vão murchar e tudo que ele vai fazer vai prosperar. Como no passado mesmo, o próprio Noé, um precursor do evangelho, um pregoeiro da justiça, quem estava com ele naquela caminhada? Quem estava com Noé? A humanidade? Ele ouviu a voz de quem? Para fazer o quê? Uma arca. Para levar naquela arca animais. Deus ordenou ele que fizesse uma arca enorme. Não vou ler as medidas certas, mas falam lá que era mais de 127 metros, um quarteirão e meio praticamente, se você possa imaginar, por 3 andares, era 27 metros de altura, compartimentos, enfim, tinha só uma janela, para levar ele e a sua família praticamente, que ele tinha só 3 filhos, as suas noras, enfim. Foram 8 pessoas que foram salvas nesse dilúvio. Ele ouviu essa voz de Deus quando tinha 500 anos. E com 600 anos, ou seja, passou-se 100 anos de idade, veio o dilúvio sobre a face da terra. As pessoas que eram mais inteligentes naquela época, que como hoje se diz, né? Fala assim comigo assim, a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma verdade? Mas quando se dirige por isso? Pela maioria, o que as maiorias pensam, o que a maioria está fazendo e falando. Se um vai daqui por um caminho, está sozinho por esse caminho, o resto está para cá, onde você vai seguir? Que fila você entra em qualquer lugar? Uma fila grande ou pequenininha? Gente, às vezes assim, existe uma fila pequena, a maioria só vai nas filas qual? Deve ser a certa, que todo mundo está tudo aqui, né? E não vai perguntar, não vai dialogar, mas qual fila, por que está aqui, qual que é ali? As pessoas não, elas vão pelo que a maioria pensa, o que elas fazem, enfim. E nós precisamos saber o que estamos ouvindo, a quem realmente estamos ouvindo, a quem estamos dando voz. Porque aquele que segue o conselho de Deus, como é feliz. Porque aqui ele fala no contrário, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, então, aquele que segue o conselho de Deus vai ser feliz ou não é assim? Sim ou não? Feliz não foi, não é? Não salvou ele, a sua casa, a sua família? Quem creu na sua palavra? Porque imagine aquele homem fazendo aquela arca, passou-se 100 anos, não havia ainda na terra chovido, mas vai chover, vai inundar essa terra, para que construir um barco? Hoje as pessoas não estão preocupadas com isso. Jesus está voltando? Sim ou não? Mas quantos creem de verdade que vai voltar? Quantos na verdade? E aí diz até essa mensagem: por amor está se esfriando, a iniquidade está o quê? Se aumentando. Já fazia um bom tempo que eu não estava assistindo mais nenhum tipo de noticiário e nada desse tipo de coisa. Nesse domingo eu fui ver uma notícia, enfim, até depois vi lá de uma escola, um rapaz esfaqueou uma senhora, acabou falecendo, uma professora, e outras pessoas a mais, algumas crianças, enfim. Hoje pela manhã, mais lá acho que no sul, né, mas uma creche foi também atacada, enfim. Olha quantas situações. Se você começar a olhar para a realidade do mundo aí fora, você crê que Deus ele pode realmente mudar a sua vida? Hoje mesmo alguém disse: pastor, nossa, se eu fosse olhar para a condição do que está sendo falado, do que foi, né, o governo, as coisas, enfim, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você olha hoje e vê os hospitais lotados, cheios, você vê esses vírus aumentando, essas doenças aumentando dia após dia, um com dor aqui, outro com dor ali, mas só não vai sentir dor quem está o quê? Quem está morto, não é assim ou não? Enquanto você está sentindo dor, então você está vivo, ou não está? Enquanto a vida é o quê? A esperança. Eu só não vou sentir dor daquilo que eu estou morto. Então eu preciso morrer para o mundo, para que eu possa vir para quem? Para Deus.
Situações vão vir, vão acontecer, mas se eu estiver vivendo na vontade do próprio Deus, porque aqui ele deixou muito bem claro, que aquele que tem a sua satisfação na sua lei, e nessa lei medita dia e noite, diga assim, meditar na palavra de Deus, dia e noite, será como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Se eu estou na sua palavra dia e noite meditando, eu creio na sua palavra, ela vai se cumprir. Não sei de que forma, de que maneira, eu sei que Deus está me dirigindo, me guiando, me governando, me instruindo, me ensinando. Eu vou fazer aquilo que quer que eu faça, então eu vou ter a vitória. Isso vai se multiplicar na minha vida. Ainda que eu não veja, ainda que a maioria possa correr para cá, a maioria vai para lá, mas se eu tenho uma palavra, eu vou seguir o que Deus quer que eu faça. Não adianta que outro quer, pastor, mas está errado, a maioria está indo para cá, mas deixa a maioria que vá para lá. Se eu tenho uma palavra, eu tenho que seguir o conselho de quem? De Deus. E hoje nós seguimos muito o conselho do quê? Do que estamos vendo, ou não é assim? Porque comigo não está. Ah, mas lógico, pastor, onde tem vitória, o time está ganhando, não se mexe, é assim que fala. Mas de que forma está ganhando esse time? Quais que é as maneiras? Quais são as armas? O que está acontecendo? Porque se nós entendemos que Deus, ele vai dar vitória, quer com muitos ou com poucos, então eu não preciso me preocupar com a maioria. Eu preciso me preocupar com o que eu estou fazendo, quem eu sou de verdade. Porque assim deixou claro Deus, no versículo 4 aqui, ó: não é o caso assim dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios, diga-se, não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, a multidão ela vai ser espalhada ou não vai? Na maioria lá que estava com Noé foram salvos? A maioria com Noé foi salvo? Vivia com Noé naquele tempo, naquela época foram salvos? Ou só foi a sua casa e a sua família? Só a sua casa e a sua família, e o resto? Como vai ser hoje na hora de Jesus? Muitos são chamados. E aí? E a minha escolha? Deixou eu sem escolha? A escolha de Jesus sobre mim me deixou eu sem escolha e fazer aquilo que Ele quer que eu faça? Davi mesmo, que era um menininho que foi tirado do pasto, de pastor de ovelhas, o menininho que foi perseguido por Saul, estava sozinho praticamente, não estava? Sim ou não? Ele confiou em quem? Em Deus, na sua palavra, naquilo que Deus deu a ele. Ele teve uma revelação, teve uma direção, teve uma unção sobre ele. Ele foi ungido, ele foi consagrado. Os seus irmãos que viram ele ser consagrado, abençoado como rei, não confiavam nele. Diziam: eu conheço a presunção do seu coração, Davi. Quando ele foi lá ver a guerra para enfrentar Golias, como ele foi afrontado, o próprio Golias veio e insultava ele: ah, você vem a mim com paus, com pedras, eu sou um cão. Mas você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quando Eliseu, ele foi cercado no monte, e o Geazi saiu para fora daquela manhã e disse: meu Senhor, Senhor, o que faremos agora? Estamos cercados. Estava um monte cercado de carros e de guerra e soldados, e Geazi não conseguia enxergar o mundo espiritual. E assim Eliseu disse: Senhor, fala assim, abre os olhos dele, para que ele veja. E quando abriu os olhos de Geazi, o que ele viu? Que o monstro estava cercado de carros e cavaleiros de fogo. Muito mais estão conosco, estão com eles. Eu não posso olhar pelas óticas naturais, ou aquilo que eu estou vendo com meus próprios olhos, mas saber que Deus vai dar no momento certo, na hora certa, aquilo que é para cada um de nós. Diga assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o leva à destruição. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? A destruição, ela vem de forma repentina. Mas se você está ali vivendo de forma cadente com o Senhor, você está ali dia após dia semeando, com lágrimas, chorando, semeando, plantando a boa semente, fazendo o que agrada o Senhor, você se entregando a Ele, você renunciando a sua vida por amor a Ele. Até fazer um jejum de 3 dias é fácil?
Eu falei que por mais de 52 anos de idade, que agora eu vou fazer, 53 agora em maio, eu nunca fiz nenhum tipo de jejum como este. Mas esse ano começou diferente, uma forma diferente. Deus falou ao meu coração. Fizemos o janeiro, foi só jejum praticamente, que foi muito bom para a minha saúde, perdi quase 10 quilos, foi muito bom. E já começou de novo a engordar, porque você acaba não tendo o mesmo ritmo, né? E aí então, são 3 dias de jejum agora, 3 dias, sem comer e sem beber. Ainda que a minha saúde não está 100%, estou com uma rouquidão, estou com tosse, enfim, mas vamos além. Eu falei, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me cura, ou o Senhor vai me dar vitória, ou eu vou realmente perecer. Mas se eu confio no Senhor, se eu creio nele, quem vai me honrar? É o próprio Deus. Noé não foi honrado? Sim ou não? Davi foi honrado? José foi honrado? Foi fácil para eles? Teve lutas, teve guerras, batalhas, situações diversas? Teve. Ninguém ajudou Noé. Ninguém estava lá para poder apoiar ele. Não é, vamos lá, vamos com essa arca, vamos todo mundo ser salvo. Não, todo mundo começou a criticar Noé. Ou não criticou? Alguém te critica? Alguém está te criticando? Ah, não sei como é que você pode continuar assim. Mas se eu sei que Deus tem comigo, então Ele vai me dar vitória. O próprio, se eu pegar aqui 1 Samuel 22, olha só como que é fantástico essa passagem aqui, né? Como o próprio Davi não tinha com ele, estava fugindo do próprio Saul, queria matá-lo, enfim. Ele só fazia o bem ao seu próprio rei. Ele temeu até tocar no próprio rei. Mas aí olha só como que Deus ele faz as coisas começarem a acontecer. E Davi então fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Diga assim, e também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, ou até fala na outra tradução, né? De espírito desgostosos. E ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. Então você vê, Davi começou realmente uma empreitada, uma guerra, uma luta, sem ninguém. Ele foi se esconder, ele fugiu para uma caverna. Aí então pessoas ouviram Davi, foi para lá, correu para lá, foi seu pai, foi sua mãe, enfim, até foram levados para outro lugar para ficar em Medialiguarda, numa cidade chamada aqui em Mispa, na cidade de Moabe. Deixou lá o seu pai e sua mãe para que eles não fossem estragados, porque os inimigos queriam matar o próprio Davi. Mas aqui Davi os deixou lá em Moabe, com o rei na fortaleza. Ele permaneceu, foi fiel. E hoje Davi, ele não é chamado o segundo coração de Deus? Davi perdeu? Davi foi envergonhado? Davi foi humilhado? Davi seguiu o conselho dos muitos ou do próprio Deus? De quem você está ouvindo a voz? A quem você vai realmente ouvir uma voz? De quem você vai ter uma palavra? É da multidão, a voz do povo, é a voz de Deus? Ou você vai ouvir a voz do Senhor, que vai dar a você o norte, a direção para você ir além? Deus pode dar vitória a você, quer com muitos, quer com poucos. Se eu pegar aqui 1 Crônicas 12:14, olha só como esses soldados, como o Davi, eles o elevou, e como está escrito para que te possa ter uma direção tão poderosa como essa. Como esses homens eram tão valorosos, homens que valiam por, aqui como diz a Bíblia, por 100 até por 1000. Olha só, 1 Crônicas 12:14. Todos esses de Gate, diga assim, eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Deus pode contar com você? Sim ou não? Ah, mas não tem muita coisa, pastor. O menor valia por 100, o maior valia por 1000. Por quanto nós valemos? Quanto está valendo? Qual é o seu valor? Que conselho você está ouvindo? O que direção você está ouvindo? Quem que são os seus aliados? Quem está com você nessa batalha, nessa guerra? É a voz da multidão ou a voz de Deus?
Ah, mas pastor, mas lá em casa eles falam, lá na empresa falam, não sei em que lugar estão falando, o mundo está falando, e nós precisamos ouvir a quem? Por aumentar a iniquidade, o amor, e buscar o quê? Se esfriando. Diga-se, então eu preciso que este amor, ele aumente na minha vida, na minha casa, na minha família. Quanto mais você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, na sua alma, o quanto você pode prevalecer, o quanto você pode ir além, viver de Deus o sobrenatural. Eu preciso saber de que voz eu estou ouvindo, de quem que eu estou sendo guiado ou direcionado, para que eu possa ir além, para que eu possa vir de Deus o próprio sobrenatural. Em meio a uma circunstância, às vezes contrária, você olha e fala: meu Deus, mas cadê o Senhor na minha vida? Deus sempre está no mesmo lugar ou não está? Ele abandona os seus? Deus abandona os seus? Ele vai te abandonar? Na guerra, na batalha? Se você está ali, na perseverança, insistindo, crendo, confiando, lançando a sua semente. Palavras aqui nós temos de pessoas que estavam sozinhas, abandonadas. O próprio Jó, a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre imprestável. Mas quem foi Jó na Bíblia? O homem que recebeu tudo em dobro. Abraão foi realmente deixado para trás. Jacó, enfim, Isaac, ficavam sozinhos, lutando com o próprio Deus. Jacó lutou sozinho com Deus a madrugada inteira. E nós precisamos saber o que é realmente lutar com Deus, lutar com o Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Às vezes queremos as coisas de forma tão pronta, né? Vem para a igreja, faça um propósito, faça uma campanha. Quando as pessoas fazem seus sacrifícios, fazem seus votos, e não vê realmente Deus se manifestar. E precisamos colocar então o nosso coração no Senhor e dizer: Senhor, eu quero valer por 100, quero valer por 1000, ainda que eu não tenha, às vezes não tenho condições nas minhas mãos aqui agora, mas se o Senhor mandar eu fazer, eu vou cumprir, eu vou obedecer ao Senhor. Deus não quer sacrifício de todo, Deus quer o quê? Obediente. Diga assim: eu preciso ser obediente à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. O que Ele fala em seu coração, você tem essa intimidade com Ele. Nós cantamos nesse momento de glória, anjos e homens cantam ao Rei da Glória. Nós precisamos cantar esse Deus, nós precisamos exaltar esse Deus, louvar esse Deus, adorar esse Deus, não só com os lábios, mas com o coração, com a alma, crendo e confiando que Ele está trabalhando sempre a nosso favor, porque tudo contribui para o meio daqueles que amam a Deus. João, se não me engano, aqui, peraí, João 10, 25, isso mesmo, olha aqui, ó. Olha só como que Deus Ele fala pela sua palavra, como isso aqui é maravilhoso, como Deus Ele quer se manifestar, Ele quer operar, Ele quer realizar, falar ao nosso coração. Ele diz que Ele é bom pastor, Ele vem nos trazer vida e vida com abundância. Mas olha o que Ele fala aqui no versículo 25, quando Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quantas pessoas não creem ainda? As obras que eu as realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Diga assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Diga: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus tentaram tirar, mas o Senhor deixou muito bem claro: o que o meu Pai me deu, ninguém vai tirar das minhas mãos. O meu Pai, eu e o Pai somos maior. Jesus estava sozinho, não estava no mundo praticamente? Sim ou não? Os seus discípulos não o abandonaram? Não. O seu discípulo, quando a ovelha, o pastor foi pego, o que você com as ovelhas? Se dispersaram pelo seu canto, foi? O próprio Pedro disse: eu vou morrer por ti, Senhor. Não vou? E ele morreu? O que ele fez? Ele negou. Não, mas eu estou pronto para morrer para o Senhor. Quando a pessoa ela ouve a voz de Deus, jamais ela vai realmente deixar de crer, confiar, acreditar. Porque eu e o Pai somos um. Se eu estou com o Pai, nós somos a maioria, não somos? Você é a maioria? Ou você precisa de mais alguém para estar contigo nessa batalha? Pastor, se eu não tiver... Hoje as pessoas parecem que elas vão ser salvas de forma coletiva, não é assim? Diga assim: mas a salvação
ela é Eu posso te salvar? Você pode me salvar? Você salva o seu esposo? Salva sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? Diga, eu salvo a minha vida por mim mesmo. Se você entender o quanto Deus quer te abençoar, mas deu para isso, eu preciso então ouvir a voz do meu pastor, ouvir a voz daquele que me chamou. Ele disse: vocês não me creem, as obras que eu realizo no nome do meu Pai, elas falam por mim. O que Jesus já fez por você dia após dia? Quem dá você o ar para você respirar? Quando você passa um momento difícil, você não consegue respirar, o que acontece? O que você fala naquele momento? Ontem mesmo tiver uma situação, né, uma mãe ontem chorando, desesperada porque uma situação aconteceu de forma bem drástica com seu filho. Mas aquele momento, o que nós pensamos? Uma situação de desastre. A quem você busca? A única palavra da boca é quem é? É Deus. Deus me socorre, Deus me ajuda. Deus, por quê? Às vezes lamentando, reclamando, ou brigando, enfim. Mas o que sai da boca é Deus, ou não é? Então nós precisamos saber a quem nós servimos, a que voz vamos ouvir, que voz estamos ouvindo, quem que a mente está me guiando, quem está me direcionando, o que eu estou nessa terra fazendo, o que eu quero de verdade. Quando essa voz eu estou ouvindo, o próprio Davi, ele tinha uma certeza, ali que perseguido, o Saul queria matá-lo. Imagina um exército inteiro saiu tentando procurar ele, dizia assim: mas você vem como um exército do Camapuca, quem sou eu? Mas Davi sabia quem ele era, não sabia. Quando tentaram matar Moisés, matar Jesus, você vê que o diabo sabia quem eram esses homens. O diabo quer muitas vezes nos fazer parar ou não quer? E é muito mais fácil ele dar a voz, então, aquilo que as pessoas dizem, estão mostrando, e nós precisamos ouvir realmente a voz do nosso Deus. Saber que Ele é poderoso para poder mudar, transformar qualquer situação, para que possamos realmente crescer, evoluir, porque se é pela fé, diga assim, Noé, ele foi divinamente, diga, divinamente avisado por Deus. Põe em João, Hebreus 11:7. Olha só como isso aqui é fantástico, né? Ele foi por Deus avisado e ele fez a obra que tinha que ser feita. Diga assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Você vê que aqui não está escrito que salvou a humanidade, mas salvou a sua. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Um homem que tinha o poder de salvar até a humanidade, mas as pessoas não ouviram ele. Como hoje Jesus veio para salvar a humanidade, mas o que fizeram com Jesus? Até a Semana Santa agora, não é? Qual é a frase que fizeram? O que a multidão mandou que fizessem? Páscoa, cruz. O que mandaram fazer com Jesus? A quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Cristo? O que a multidão falava? Solte. E esse Jesus, que faça com ele? Crucifica-o, crucifica-o. A voz do povo é a voz de Deus? Qual tinha que ser liberto? Mas na verdade, quem poderia morrer por essa humanidade? O único perfeito, que não tinha culpa alguma. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele morreu por mim e por você, para que hoje pudéssemos dar frutos e muitos frutos. Então precisamos morrer nossas vontades carnais, nossos desejos, parar de ouvir a voz do ímpio, ouvir a voz do mundo e querer ouvir mais a voz de Deus, porque é Ele que vai nos exaltar, vai nos multiplicar. Quer com poucos, quer com muito, um pouquinho de azeite, vai lá, pega vasos emprestados, vai lá e enche as vasilhas. Enquanto havia vasilhas, o azeite não parou. Enquanto havia farinha, enquanto havia azeite, não parou. E assim em nossa vida vai acontecer, amém? Se você começar a olhar para a esquerda, para a direita, você vai olhar para Jesus?
o salmista quase escorregou, olhando para o ímpio. O ímpio está melhor, o ímpio está melhor que eu, e a situação está tudo certo, tá tranquilo, não estão passando por guerra, batalha nenhuma fome, nada, está tudo certo, tudo tranquilo. Mas até que ele entrou no santuário, põe aqui para mim, João, Salmo 73. Até que ele entrou no santuário, e ali então ele ouviu a voz, ele ouviu a palavra que veio e o libertou, e o transformou, e o restaurou, e deu a ele a resposta a qual ele precisava. E aí então, aqui diz assim, ó, deixa eu achar o versículo, o Asaf assim falava, né? Certamente Deus é bom, o primeiro João 73, 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Diga assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando ouvi a prosperidade desses ímpios. Olha só o que está escrito: como este homem começou a olhar para o ímpio e viu deles a sua prosperidade, como se vê para o Egito. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável, é forte, estão livres de fardos, de todos, não são por nada atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, e do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com as suas intenções, e em sua arrogância ameaçam com a opressão. Com a boca rogam assim os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, e comigo sempre, despreocupados, e aumentam as suas riquezas. Porque a gente fala multiplicação, não é somente que prosperidade. Por anos a fim, uma época em só falar sobre isso. Vamos ter o meio da multiplicação, mas apenas buscando aquilo que é terreno, se preocupando com coisas materiais. Pois assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Mas certamente me foi inútil manter puro o coração. Olha o que o Asaf disse: e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido, as manhãs eu sou castigado. E se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Mas quando tentei entender tudo isso, diga assim: achei muito difícil para mim. O homem natural consegue compreender as coisas do Espírito? Porque ele está vendo o resultado do ímpio. Eu estou na igreja, eu estou louvando, adorando, buscando, jejuando, me entregando, parece que eu não está caminhando. Aí eu olho para o ímpio, vejo que está muito melhor. Aí você olha, querendo entender tudo isso, fala: mas isso para mim é muito difícil. Até que ele disse 17, diga assim: até que entrei, diga até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Como é que foi depois que Noé entrou na arca? Aconteceu com os demais? Como é que vai ser na volta de Jesus? Quantos vão entrar nessa arca? Quantos vão subir com Jesus? Porque se muitos estão olhando para o ímpio, para o que o ímpio está fazendo, tomando conselho com ele, a voz do povo é a voz de Deus. O Asaf, ele quase escorregou, ele achou muito difícil para entender tudo isso. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, diga assim: quando ele entrou no mais íntimo do seu coração, porque é onde Deus habita, não é? Sim ou não? Em nosso ventre, aqui nossa alma. Quando você entende, você compreende o que Deus fala nessa alma, no seu coração. Davi entendeu, ele compreendeu, os demais compreenderam. Então ele deixou muito bem claro: então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai se, quando acordamos, quando levantamos, Senhor, Tu os farás desaparecer. E quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante.
Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Olha só, ele entendeu o quanto ele era tão amargurado, triste, invejoso, insensato, ignorante. Mas contudo sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenha. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras até que no céu senão a ti. Amém? Consegue entender ou não? O que é mais fácil fazer? Ouvir a voz de Deus ou a voz do mundo? O que é mais fácil ouvir, gente? A voz de Deus ou a voz do mundo? Porque ouvir a voz de Deus precisa de mais intimidade, sinceridade, sede e fome em querer ouvir a Deus. Olhar para o mundo, olhar para o ímpio, olhar para situações que parecem, né, como diz tão ditado, né, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então precisamos saber para quem estamos olhando, porque os que te abandonam, sem dúvida perecerão, pois tu destróis todos os infiéis. Mas para mim bom é estar perto de Deus, e filho do soberano Senhor, o meu refúgio, e vou proclamar todos os teus feitos. Amém? Diga assim: eu preciso proclamar os feitos do Senhor. Hoje a gente não está vendo muita coisa, mas a gente sabe. Então se você sabe o que tem que fazer, vai e faça. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar ainda muito mais. Vala por 100, vala por 1000, faça a sua parte. Eu tenho certeza que Ele vai te honrar e vai te abençoar ainda muito mais. Fiquem de pé, por favor, por gentileza, neste momento. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Pode apagar as luzes, por gentileza. Essa Semana Santa, aonde foi falado, o Pilatos perguntou: a quem vocês querem que vos solte? É dia de festa, é dia de Páscoa, e a lei mande que um dos assassinos, dos ladrões, sejam colocados em liberdade. E perguntaram à multidão: a quem vós quereis que vos solte? E disseram uma só palavra: solte Barrabás. Solte Barrabás. A multidão falava, a multidão dizia: crucifica Jesus, crucifica-o. E nós precisamos amar a Deus. Muitos abandonaram a fonte das águas vivas, muitos abandonaram o Senhor, o seu Salvador, por não ouvir a sua voz, olhando para a voz do mundo, olhando para o que o mundo tem a nos oferecer, a sedução deste mundo, que o mundo tem diariamente nos enganado, nos iludido com as visões que vêm sobre nossos olhares, nosso coração, nossa alma. O Asaf, se não tivesse entrado no santuário do próprio Deus, ele teria escorregado e se perdido no meio das suas ilusões, das multidões de conselhos que lhe deram, daquilo que o diabo vem a oferecer a todo momento. O próprio Jesus, ele foi tentado no deserto. O diabo ofereceu o mundo sobre ele para que ele não pudesse ir para a cruz. Só que ele sabia o seu destino que ele tinha que cumprir para a humanidade. Assim como Noé, ele fez obediente ao Senhor. Assim como Davi, ele foi obediente ao Senhor. Assim como os demais heróis da fé, que creram pela fé, confiaram pela fé, viveram pela fé, ouviram pela fé, olharam pela fé, enxergaram pela fé. E precisamos fazer o mesmo. Estar dispostos a obedecer ao nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador. E quanto mais nós estivermos atentos à sua voz e à sua palavra, nós jamais seremos enganados, ou iludidos, ou saqueados, envergonhados. Não ouça a voz do mundo, ouça a voz de Deus. Como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque hoje, infelizmente, o amor de muitos está se esfriando. Hoje a maldade está aumentando. Hoje as invejas, o olho gordo. Você vê, o próprio Asaf disse o quanto eu estava com inveja do ímpio, o quanto eu estava cheio de arrogância, de a amargura do meu coração, como estava tão pesaroso, eu estava tão triste, tão angustiado, vendo o ímpio na minha frente prevalecer. Eu estava amargurado, meu coração, o meu íntimo, eu senti inveja.
agia como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional, um homem que conhecia Deus, mas por pouco ele escorregou. Somente ele abriu o coração quando ele ouviu falar no santuário. Quando você rasga o seu coração para Deus, você entende o seu propósito nessa terra. Quando você não olha para a esquerda, não olha para a direita, você olha para Jesus, você sabe quem Ele é na tua vida. Você sabe que tem com você realmente um propósito, que Deus chamou você para ir você ir além. Deus quer que você vá e dê muitos frutos, seja qual seja a sua condição humana neste momento. E quanto mais nós assim entendemos isso, porque certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Deus reveste a tua justiça, o seu rei, da sua retidão. Ele vai realmente te cobrir com as suas penas, debaixo das tuas asas você vai estar seguro. Não tenha medo do que o ímpio possa fazer contigo. A gente vê hoje, todo momento, todo tipo de desgraça que no mundo acontece, situações N diariamente acontecendo. Muitas vezes nos faz ficar com medo, com dúvida. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está conosco? Não há dúvida jamais, não tenha dúvida jamais. Deus morreu por mim e por você naquela cruz, para que você tivesse vida, e vida com abundância. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo entre nós. Disse: não vos deixarei órfãos, eu enviarei a você o Espírito Santo, a vos consolar, a vos ensinar, a vos capacitar. É Ele que nos traz essa água viva no nosso ventre, no nosso interior. Ele que nos dá essa certeza que estamos no caminho certo, da forma correta e certa. Porque se você tiver intimidade com Deus, não se enganando com as suas próprias ilusões, ou com as suas próprias palavras, sentimentos e pensamentos, mas uma certeza que fere a sua alma, fere o seu coração, porque Ele vem, Ele fala, Ele ordena, como foi com Noé, como foi com Davi, como foi com os heróis da fé. Esses homens, eles não olharam para as circunstâncias. Se eu ler aqui mesmo essa mensagem que fala em Hebreus 11:31, eles não olharam para as situações ao qual sofreram, ao qual viveram envergonhados e humilhados. Eles foram perseverantes, conseguiram apagar a força do fogo, o fio da espada. Pela fé eles venceram batalhas, guerras, lutas que eram intermináveis. Não viram a sua promessa se cumprindo. Muitos morreram afogados, muitos foram realmente envergonhados, humilhados. Mas Deus realmente nos levou realmente a viver uma vida nova, como o próprio Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram os reinos, praticou a justiça. Muitos não viveram, mas outros sim. E você pode viver o melhor dessa terra. Estamos hoje na época do Espírito Santo, na era da graça de Deus, onde a graça ela vai abundar sobre o pecado que um dia abundou sobre nós. Apenas ouça a voz de Deus, acredite nele, Ele vai te honrar ainda muito mais. Abra o seu coração para Ele, acredite. Abra o seu coração para Ele, acredite. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Receba esse amor desse Deus sobre a sua vida. Esse Deus maravilhoso que nos chamou para sermos vitoriosos e vencedores neste mundo. Que Ele te leve a você a esse lugar santo, sagrado, maravilhoso. Ele é o único que pode nos surpreender. Ele é o único que pode realmente nos levar realmente a lugares que você jamais imaginou, a vivenciar os milagres e as suas maravilhas. Acredite, não olhe para a multidão,
Não olhe o que a massa pode pensar de você. O que vão pensar de mim, pastor? Não importa o que eles pensem, importa o que Deus pensa de você. Melhor você obedecer a Deus do que os homens. Todos reunidos. Abra o seu coração para Ele. No mesmo lugar. Abra o seu coração para o Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir a ter as suas vitórias, as suas conquistas. Que você se multiplique você mesmo. Todos Que você vala por 100, que você vala por 1000. tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, vem falar, Jesus, no nosso coração. Nos dar a sua palavra para que a gente possa ir além. Reunidos no mesmo lugar. Oh Santo, Santo, Santo Deus de Israel. Todos desejando tua presença, ouvindo o som que vem do céu. Ouça esse som que vem de lá. É Ele que nos guia, Ele que nos alimenta. Ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, Batiza-nos. batiza-nos. Oh Santo. Batizar o teu povo, vem beneficiar os corações. Todos reunidos no mesmo lugar. Oh Santo, 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 Senhor Deus do universo. Todos desejando tua presença. Oh aleluia. Ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, Batiza-nos. batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, Batiza-nos. batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração, uma só voz, uma canção. Oh Santo, Santo. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, Batiza-nos. batiza-nos.
abençoando sobre a tua vida, te renovando, te fortalecendo, que você possa sempre ter o poder de viver sobre Deus, jamais olhando para a tua própria realidade, a situação que está enfrentando no seu dia a dia, mas querer confiar que Deus está trabalhando em seu favor. Traz-me gás de fogo, batiza-nos, 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 Senhor. Batiza, meu Deus. Batiza, nos batiza com teu amor, Senhor. batiza com teu poder sobre nós. É a sua presença, meu Pai, que vai realmente fazer a diferença sobre nossas vidas. Jamais queremos tomar o conselho do mundo aí fora, do ímpio, meu Deus. Olhar para a multidão, olhar para a maioria, seguindo o caminho errado, mas fazer aquilo que vai nos levar, meu Pai, realmente a ter a vitória da forma correta e certa. Quantos homens do passado, meu Pai, erraram, falharam contigo. Os reis, meu Pai, que foram tomados pela tua presença. O próprio Saul, que profetizava em meio aos profetas, que direção errada ele tomou pela sua própria vida, levando Israel a pecar. O próprio Davi também, meu Deus, e assim tantos outros. Nós que somos pecadores, meu Pai, errantes neste mundo, eu lhe peço, meu Pai, nos preencha com teu amor, com teu poder, e jamais se multiplique em nós a iniquidade, o pecado, o erro, o engano, mas que se multiplique em nós o teu amor, o teu poder, a tua virtude, a tua honra e a tua glória, e que sejamos alcançados, meu Pai, pela tua presença, pela tua essência, pela tua virtude, como aquela mulher, meu Pai, que tocou no Senhor em meio a uma multidão, que havia, meu Pai, como uma pecadora. Ela não poderia tocar, porque ela tinha que ser apedrejada se ela tocasse no Senhor, e ela foi, ela tirou de ti virtude, meu Deus, como aquele cego Bartimeu te chamava, a multidão mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto, meu Pai. A multidão sempre tentou impedir, meu Pai, aqueles que fossem buscar o Senhor, buscassem a tua presença. E eu creio que existe uma força diabólica tentando fazer parar aqueles que querem ouvir, meu Pai, a tua voz. Mas eu sei que o Senhor vai dar a vitória. Eu sei que o Senhor vai dar a resposta, meu Pai, ao teu povo que tem clamado e orado, que tem tido sede e fome de querer te conhecer ainda muito mais. E que nesse jejum, meu Pai, o Senhor vem nos livrar das maldições, meu Pai, daqueles que tentaram realmente nos destruir, como foi no passado, tentaram acabar com o seu povo, tentaram acabar, meu Pai, com o teu reino, mas não puderam subsistir, porque maior é o Senhor. É o Senhor que traz a vida, é o Senhor que traz a paz, a alegria. Foi o Senhor que foi naquela cruz e deu o teu sangue para nos salvar, para me salvar, Pai, salvar essa humanidade. Então que se cumpra a tua vontade sobre nós, é o que eu lhe peço sempre, e assim te agradeço, Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. E diga assim comigo, fala: meu Deus, eu creio, na tua palavra, e eu tenho certeza, que ela é justa, que ela é eficaz, que ela vai se cumprir naquilo que ela foi enviada, porque ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir, ela vai se manifestar e vai operar os sinais, os milagres, as maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor, por gentileza. Quanto mais nós entendemos isso, que Deus Ele quer fazer o melhor para conosco. Quanto mais aqui em Hebreus 12, ele fala de uma forma tão clara: portanto nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga assim: tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, olhando só para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem na oposição daquele que naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Diga assim: para que eu não me canse, e nem me desanime. Você vê que Ele já pagou o preço por mim e por você. Olha só, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse
e jamais se desanime, pois na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue? Você esquece da palavra de ânimo que dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois sua disciplina é quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebe como disciplina, pois Deus os trata como filhos. Ora, o pai, a qual não é disciplinado por seu pai, qual filho não é por seu pai disciplinado? E se vocês não são disciplinados, e a disciplinação é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, vamos saber a que voz estamos ouvindo. Se é do pai legítimo, do pai ilegítimo. Se eu sou obediente ou não sou, se eu faço o que agrada ou não. Porque a disciplina vem, o momento difícil aparece, as situações são contrárias, mas se você resistir, você vai vencer e vai crescer e vai evoluir, e vai prosperar ainda muito mais. Amém? Amém. É como o próprio diz, o amor ao dinheiro é a raiz do quê? Então, dizime, oferte, faça com amor, com alegria, plante na obra do Senhor, semeie, e com certeza Ele vai te surpreender e te abençoar muito mais. São mandamentos, são ordenanças, ao qual precisamos obedecer. E se o filho não obedece, ele vai ter o castigo ao qual ele necessita. Amém? Para ser disciplinado, para ser corrigido, para voltar a fazer o que agrada o próprio Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor, por gentileza, mais uma vez. Levante ao céu o seu melhor, o seu dízimo, a sua oferta. Você está em casa, você queira fazer através do Pix, você pode, tem o CNPJ que você pode estar fazendo o seu depósito, enviando, contribuindo pela obra do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais um dia estar na Tua presença, meu Pai, e poder ouvir a Tua voz, ter essa sabedoria, esse entendimento, essa revelação no nosso coração, porque aqueles que são do Senhor são filhos, meu Pai, a qual o Senhor disciplina, o Senhor corrige, o Senhor orienta, o Senhor nos governa, o Senhor nos dá a direção para poder fazer o que é certo, o que é reto, aquilo que é justo, porque o quanto é fácil se enganar, se iludir com este mundo, olhar para o ímpio, olhar para a prosperidade que o ímpio tem, meu Pai, e poder realmente se amargurar, invejar, deixar, meu Pai, que o sentimento brote no nosso coração, na nossa alma. Mas quanto mais nós olharmos para Ti, está aos nossos olhos feitos no Senhor, quanto mais podemos prevalecer em meio a qualquer dificuldade, impossibilidade ou adversidade, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar a este lugar, meu Pai, de vitória e resposta, como o Senhor deu a vitória a Noé, meu Pai, a tantos outros. Eu sei que o Senhor vai dar vitória a nós, que vamos prevalecer neste mundo, meu Pai, porque essa arca não vai afundar, ela vai prevalecer em meio às inundações, à tempestade, e vamos chegar ao lugar desejado, ao qual o Senhor tem para nós preparado, Pai, a nossa salvação eterna, a nossa vida eterna. Então eu te agradeço por tudo, abençoa, prospera, abre as portas de trabalho, salário, meu Pai, dê condições que eles possam viver, usufruir e desfrutar sempre o melhor dessa terra, porque essa é a sua palavra que você trazer vida, e a vida com abundância, todos nós, aqueles que ouvem a sua voz e fazem realmente a tua vontade e o teu querer, sempre em nome do Senhor Jesus. Pai, minha bênção pastoral, a bênção do Senhor Jesus, lembra, você não está só, Deus está sempre contigo, vai te abençoar, vai te prosperar, dar a você uma noite de sono tranquila, abençoada, uma noite muito próspera, feliz. Se não voltar, vamos estar amanhã em José Bonifácio, em Barretos, na sexta-feira, aqui às 19h30, teremos 3 dias de jejum e oração. No sábado pela manhã encerramos o nosso jejum, que vai ser uma bênção. Você pode fazer, faça o seu melhor para com Deus, para que Ele possa te surpreender, te abençoar muito mais. E se Ele voltar, vamos estar aqui assim servindo. E no domingo, a nossa Santa Ceia de Páscoa vai ser algo assim maravilhoso, muito abençoado, às 8h30 aqui em nosso templo, na Rua Equador 202. Amém? Deus abençoe a todos. Passe para que você queira. Receba a tua unção na bênção pastoral e na bênção do Senhor Jesus. Nem sempre se sabe